Bem, então vamos dar continuidade às nossas aulas que estamos tendo sobre o pacto, a aliança de Deus com o seu povo. Semana passada nós observamos o pacto do começo, que é o pacto feito com Adão ali após a queda. Então, estamos observando que não são alianças ou pactos, é o mesmo nome que a Escritura aí usa para aliança ou pacto. Sempre na Escritura, nós estamos vendo já algumas aulas, que Deus ele fala de uma aliança que faz com o seu povo, ou um pacto. O nome usado é cortar uma aliança ou realizar um pacto assim. Então, aparece em alguns momentos essa nomenclatura. Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Noé. Sempre na Escritura vai demonstrando. Cristo fala de uma nova aliança no sangue dele. Então, nós estamos observando que isso, de fato, não são alianças diferentes, mas progressão da revelação do que ele quer, do que Deus quer mostrar. Então, veja, ele demonstra a Adão a aliança que ele faz com o seu povo, e esta aliança é demonstrada a Adão de uma forma muito simples. Como ele diz a Adão, nós observamos, ele diz, olha, ele dá uma maldição ao homem, algo que o homem receberia, do suor do teu rosto comerás do pão, a terra terá cardos e abrolhos, a mulher sentirá as dores do parto, ela terá o desejo para dominar o homem e assim por diante, mas ele também dá uma promessa de vida, a mulher terá filhos, a semente da mulher pisará a cabeça da serpente e a serpente o ferirá o calcanhar. Então é de uma forma muito genérica a aliança e a demonstração do que de fato ocorrerá. Agora hoje nós veremos Abraão, como Deus fala da aliança para Abraão e como ele ressalta essa questão da promessa dada ao povo. Então veja, em Adão nós vimos um vestígio da promessa. E agora em Abraão isso se torna mais claro, as promessas de Deus na sua aliança. Vamos passar aqui. Veja, ao primeiro chamado de Deus a Abrão, né? Depois ele muda o nome para Abraão, lá em Gênesis 12:1. Vamos abrir lá. Veja, alguém pode ler? Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então esse é o primeiro chamado de Deus a Abrão, né? Abrão ele diz: sai da tua terra, da tua parentela. Não há um contrato ou acordo aqui em Gênesis 12. Por quê? A gente, por vezes, escuta algumas pregações ou algumas pessoas falando que olha como Abraão se dispôs a sair da terra de seus pais. Olha como Abraão ele teve um coração quebrantado e saiu da terra de seus pais e tudo isso, né? Veja, há esse lado de Abraão seguir o chamado do Senhor, mas aqui o Senhor não está pedindo ou não está fazendo um contrato ou um acordo com Abraão. O que é que ele está fazendo? É uma ordem. Essa sai é um verbo no imperativo. Então o Senhor está mandando Abraão realizar algo. Não é um pedido, não é um conselho. Olha, se eu fosse você, eu saía da terra de seus pais. Não é um pedido, olha, você pode, por favor, ir para a terra que eu vou te mostrar. Não, o Senhor está dando uma ordem a Abraão. Por que primeiramente Deus dá essa ordem? Porque primeiro os pais de Abraão, a terra dos pais de Abraão era uma terra idólatra. Então ele manda sair daquele local e ir para uma terra nova. Então Abraão ele sai da terra de seus pais e começa uma peregrinação para a terra prometida, para a terra do Senhor. Terra prometida é aquele que as pessoas sempre vão
aguardar, né? Depois Moisés para a terra prometida. Então, Abraão, ele começa uma peregrinação, uma longa distância, até a terra que hoje é o país de Israel. Então, não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem que o Senhor dá. Então, a gente vê que a aliança é unilateral. O pacto que Deus faz, como nós já observamos, é unilateral, é só de um lado. Deus dita os termos do seu contrato. Veja, nós estamos falando, sempre trago isso, de um Deus soberano e de seres falhos, que somos nós. Nós somos falhos e temos um Deus soberano e um Deus maravilhoso. E aí o que é que ele faz? Deus, ele não nos chama para saber como nós queremos fazer um contrato com ele. Vamos supor, você vai contratar alguém, você vai fazer um acordo com alguém, eu vou fazer um acordo com a Sueli. Eu digo, Sueli, como é que a gente faz esse acordo? A Sueli diz, não, para mim fica bom assim. Eu digo, não, para mim é assim. Não, então nem 8 nem 80, vamos achar aqui um meio termo. Não, Deus não faz isso. Deus simplesmente chega no homem e dita o seu querer. Por quê? Porque ele é soberano, Senhor. Então, Deus dita o que ele quer. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu mostrarei, lá você vai ser abençoado. É isso que... Ah, não, Senhor, mas é longe. Ah, não, Senhor, mas... Não tem. O Senhor dita a forma que ele irá realizar. Aí ele depois dá um sinal dessa aliança que ele faz. Lembra-se que sempre há um sinal da aliança. Qual é o sinal que ele depois vai dar a Noé? É o arco-íris. Qual é o sinal que ele vai dar a Abraão, na aliança de Abraão? A circuncisão. Então, lá em Gênesis 17, vamos abrir lá, 17, 1 e 2, ele diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosa multidão. Aí 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então Deus diz, olha, eu farei uma aliança contigo, uma aliança que eu te abençoarei, não só você, mas você e seus descendentes. Então veja, Deus não faz uma aliança com um indivíduo, mas é com uma geração, é com um povo. Deus tem um povo para ele. Então ele não faz a aliança com Abraão, mas com Abraão e seus descendentes, nos decursos dos tempos, né? E aí, nos versos seguintes, do 9 até o 14, o que é que ele vai fazer? Ele institui a circuncisão como símbolo da aliança. Todo macho na sua casa será circuncidado como uma marca que faz parte do meu povo. Então Deus ele institui uma aliança e dá uma marca a Abraão para demonstrar que o povo faz parte da aliança que Deus fez. Hoje nós não seguimos mais a circuncisão, depois nós veremos isso mais à frente. Por quê? A essência dessa aliança. Veja, Gênesis 15, o pacto de sangue soberanamente administrado. Deus, a gente já viu lá em Gênesis 15, aquele texto que nós lemos, e outras vezes também. Em Gênesis 15, no começo, Deus vai pedir para Abraão partir os animais no meio, e esses animais representam a parte que quebra a aliança. Então, o que é que está acontecendo? Deus ele demonstra, através dos animais cortados, que aquela aliança seria concretizada. Qual aliança? Qual a promessa seria concretizada? Deus tem uma aliança com Abraão. Abraão questiona, mas como eu saberei que eu possuirei a terra prometida? Como eu saberei que eu serei pai de multidões? Aí Deus diz, eu vou te mostrar.
porque eu vou fazer esta aliança e se eu não cumprir isso, eu sofrerei. Então, ele demonstra através dos animais cortados, que Deus passa, o fogareiro passa no meio dos animais cortados, que aquilo era uma aliança válida, era um símbolo válido que ele estava demonstrando. Deus confirma com essa cerimônia do sacrifício do animal. Por quê? Porque toda aliança feita na Escritura, toda aliança que Deus faz, ela requer o que? Sangue. Ela demonstra ali o derramamento de sangue. Por isso que os animais eram mortos, por isso que Cristo é morto. Por quê? Para ser válido aquilo que é requerido, o preço do sangue, da criatura que ofendeu. Então veja, quando Deus manda partir os animais, Ele está falando, olha, aquele que não cumprir sua parte do pacto, aconteça com ele o que aconteceu com esses animais. Mas Abraão não passa no meio dos animais, demonstrando que ele sofreria aquilo. Somente Deus passa no meio daqueles animais. Então Deus, ele se coloca como o que realiza o pacto, a aliança com o povo, mas ele também se coloca como o único que irá sofrer com essa aliança, se ela não for observada pelo homem, ou se por acaso é impossível, ou Deus não a observasse. Então veja, Deus ele se coloca como o único que irá sofrer no lugar do homem. Aí outra essência da aliança é que Deus promete uma numerosa descendência para Abraão. Só que Abraão ele não tem filhos. Aí ele diz, será meu herdeiro o meu servo? Porque havia uma lei que falava que se o homem não tivesse herdeiros, ele podia adotar um servo dele, que ele gostasse, e esse servo iria ser herdeiro dele, da mesma família dele. Ele ia levar o nome dele. Porém, Deus diz, não vai ser teu servo. Um descendente teu, um filho teu será teu descendente. Um filho teu, nascido de ti, será teu descendente. Então, Abraão, ele diz, mas como isso vai acontecer? Aí Deus demonstra também, através dessa realidade dos animais. Demonstrando ali que é algo sério que Deus fez, né? Deus não estava brincando, mas quando Deus demonstra os animais partidos e passa no meio dos animais, ele está mostrando para Abraão que o que ele está fazendo é algo sério. Então, a essência da aliança, nós observamos essas questões. Qual o ritual do pacto? Os animais divididos, como eu já falei, um juramento de automaldição, vida e morte. Quando os animais são partidos, no momento do pacto, da aliança, há uma promessa de vida e uma promessa de morte. Veja com Adão. Antes da queda, existia o pacto da obra. Qual era a promessa de vida? Você pode comer de todo o fruto livremente, incluindo o fruto da vida, a árvore da vida. Qual é a morte? Se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Então veja como há duas promessas. Porque sempre a gente se esquece da árvore da vida no Jardim do Éden. Que Deus não proíbe Adão de comer da árvore da vida, ele só proíbe Adão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, há uma promessa de vida e há uma promessa de morte, há uma maldição. Então, o símbolo e há esse juramento acontecendo. Porém, com Abraão, Deus promete vida e a maldição é uma automaldição, porque Abraão não passa no meio dos animais cortados, somente Deus passa. Então Deus ele está falando, eu te prometo vida, uma descendência numerosa e uma terra boa. E se eu não realizar aquilo que o Senhor está me pedindo, aí somente o Senhor passa no meio dos animais cortados. Então o Senhor sofreria pela quebra da aliança do homem, como Cristo sofreu. Nosso pecado, nós quebramos a aliança com Deus e Cristo morreu em nosso lugar. Porque Abraão não passou no meio dos animais, mas foi o próprio Deus que passou. Depois vocês leem de novo Gênesis 15 todo. O fogareiro fumegante e tocha de fogo passam entre os pedaços, né? Então é Deus passando, Gênesis 15, 17.
o Senhor faz esta aliança com Abraão e há paralelos históricos disso. Veja, quando nós vamos olhar naquela região, tirando do contexto bíblico, mas quando nós vamos olhar historicamente a região ali próxima de Israel, quando as pessoas iam fechar um contrato, elas matavam um animal em sacrifício. Há historiadores e a arqueologia acham escritos demonstrando que um rei foi fazer um acordo com outro rei e ele degolou um cabrito para selar esse acordo. Então, aquilo ali era o contexto da época. Então, Deus realiza desse contexto da época para demonstrar que o seu pacto com Abraão era algo sério, era algo que Abraão poderia confiar. Que é o que Abraão pede, né? Senhor, como eu saberei que isso vai acontecer? Senhor, como eu saberei que tudo isso vai acontecer? Aí o Senhor mostra através da realização desse pacto. Há um tempo, não é imediato, mas há um tempo de espera, 400 anos de opressão antes da posse da terra. Então veja, ele diz assim: Abraão, essa promessa que eu estou te dando é para você e seus descendentes, né? Abraão, ele não vê a conclusão da promessa. Abraão, ele não vê aquele pedido de oração dele. Então, por vezes, Deus tem um trato com a gente, Deus nos ama, Deus tem uma aliança conosco de fidelidade, e às vezes a gente ora por algo, não vê a resposta daquela oração e fica frustrado. Mas veja, Abraão não viu a resposta da oração, Abraão não viu a promessa. Ele morreu antes de ver a promessa. Então, tudo se concretizando. Então, veja, Deus dá um tempo, 400 anos depois é que aquilo iria acontecer. E o motivo, a iniquidade dos amorreus ainda não se completara. Gênesis 15:16, ele vai falar. Ainda não chegou o tempo dos amorreus saírem daquela localidade. E aí Deus age de forma compassiva, age com compaixão para com os amorreus. Então os amorreus, eles estavam naquelas terras e Deus disse, olha, a iniquidade deles ainda não passou do limite. Eu tenho que esperar a iniquidade deles passar do limite, então eu darei aquela terra para vocês. Isso demonstra a bondade e a compaixão de Deus para com todos os povos. Isso enfatizando a paciência de Deus. Então é aquilo, por que Deus não acaba com a gente sempre quando a gente peca? Ele não é um Deus tão santo por causa da sua paciência, por causa da sua bondade, por causa do seu amor. É isso que ele diz, olha, a iniquidade dos amorreus ainda não passou do limite. Por isso que eu não te dou a terra hoje. Mas chegará o momento que eu te darei essa terra. Quando minha paciência com eles acabarem. É mais ou menos isso que acontece. Essa mesma aliança é demonstrada também, essas mesmas verdades, lá em Jeremias 34. Vamos abrir lá, Jeremias 34. (17 a 20). Alguém pode ler? Jeremias 34, 17 a 20. Vou ler. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim com eles, como eles fizeram com o bezerro que dividiu em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções.
os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro. Entregá-lo-eis nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Então veja, aqui é a parte da morte da aliança, a questão da maldição. Deus ele demonstra que aquele que passa pelos animais cortados, Deus iria trazer morte para com eles, por eles não cumprirem sua parte da aliança. Então, aqueles que não observam a aliança que Deus fez com você, e você quer demonstrar que você é que deve prevalecer nessa aliança, você que deve se aliar como se fosse a parte mandante dessa aliança, Deus diz que você sofrerá, porque você não jogou nele as suas esperanças, porque ele já passou por as partes dos animais e ele que sofrerá. Então, isso é o que acontece, a passagem entre pedaços, símbolos de compromisso, de morte. Mas o povo quebra a aliança, libertando e retornando e retomando os escravos. Então, o povo não observa a aliança que Deus faz, o povo não observa as bênçãos que Deus traz ao povo, e o povo não observa que é o próprio Deus quem alivia para nós. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, que meu jugo é suave. Só que às vezes a gente quer levar mais do que o necessário, a gente quer fazer a parte de Deus, e Deus diz: não, a sua parte é me obedecer. O resto é comigo. Eu que passei entre os animais. O sacrifício quem faz sou eu. O que eu quero de vocês? Um coração quebrantado e contrito. Eu não quero sacrifício. Eu não quero morte. Mas vocês transgridem minha aliança. E todo aquele que deseja passar então pelos animais sofrerá dessa forma. Ainda continuando nessa parte da maldição, os cadáveres servirão de pastos às aves. Cumprimento histórico: a casa de Jeroboão, Baasá e Acabe, elas são destruídas. O juízo mostra o peso do compromisso pactual. Então veja, o pacto de Deus, a aliança de Deus com seu povo, não é uma brincadeira. Deus ele vem, faz uma aliança conosco, ele não está brincando, ele demonstra isso a Abraão. Ele demonstra a Abraão: olha, Abraão, minhas promessas são verdadeiras. Ele fala comigo, com o Fabiano, fala com esse Sueli, fala com a Dona Dina: olha, as minhas promessas para vocês são verdadeiras. Porém, a bênção e a maldição. Se hoje escutares minha voz, não endureça seu coração. Porque tanto a bênção como há também uma maldição. A vida e a morte. Então, sempre isso é visto nas Escrituras. O que você quer servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A vida e a morte. Deus demonstra isso a Adão, Deus demonstra a Abraão, Deus demonstra em Noé. Olha a justiça de Deus em Noé. Deus ele não salva um mundo, salva uma família e destrói todos os seres humanos, menos uma família. Deus salva um cachorro e não salva o padeiro. Deus salva um gato, mas não salva uma criança. Por quê? Por causa da sua justiça. O mundo estava um caos. Então ele diz: olha, tem uma forma de você se salvar. Como? Seguindo os meus mandamentos, seguindo a minha aliança, tendo fé na minha salvação. Então é desta forma que nós somos salvos e que nós observamos a aliança com Deus. Cristo e a nova aliança. Se abrirmos lá em Hebreus 9, vamos abrir lá em Hebreus. Alguém pode ler do Hebreus 9, 15 a 20, por favor? Por isso mesmo,
Então, Moisés diz, esse é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Então, o autor de Hebreus ele está falando, olha, uma aliança, você pode falar ou Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Antiga Aliança ou Nova Aliança, é necessário o sangue derramado para o cumprimento de uma aliança de sangue, um pacto de sangue. Então o autor de Hebreus está demonstrando isso, e ele diz que Cristo precisou derramar seu sangue para que essa aliança fosse então selada, porque é necessário o derramamento e o aspergir desse sangue. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. O que é que isso quer dizer? Nós fomos aspergidos pelo sangue de Cristo e esse sangue nos purifica, assim como era feito com o sangue lá em Moisés. Então veja, Moisés derramou o sangue dos animais e aspergiu sobre o povo. Cristo derramou o seu sangue e aspergiu sobre nós. Moisés diz, esse é o sangue da aliança. Cristo diz, esse é o sangue da nova aliança. Está lá em Lucas e em Mateus, que a gente lê nos dias de culto. Este é o sangue da nova aliança que é dado em favor de muitos. Então veja como o derramamento de sangue para o cumprimento de uma aliança é necessário. Esse sinal de aspergir de sangue é o compromisso entre vida e morte. Então tem algo que está morrendo para que esse sangue dê vida. Um animal precisava ser sacrificado para que então as pessoas tivessem vida. Cristo precisou morrer na cruz para que então nós tivéssemos vida. O sangue é requerido por quê? Porque Deus passou no meio dos animais. Então o homem não cumpriu a aliança. O homem era destinado à morte, mas em vez do homem morrer, quem morria? Um bezerro. Quem morria? Um bode. Quem morria? Jesus Cristo. Então nós estávamos destinados à morte por quebra da aliança, mas Deus tomou a frente e morreu em nosso lugar. Então o sangue de Cristo, ele sela e cumpre a promessa dada por Deus a Abraão. Abraão é pai de numerosa multidão. Quem é essa numerosa multidão? Nós. Qual é a terra que Deus nos prometeu? O porvir, a nova terra e novos céus. Então veja, é isso que é a promessa. Deus está demonstrando ali em Abraão que ele pagaria o preço para que seus planos fossem concretizados. Deus tem uma numerosa multidão de filhos. Quem são? Somos nós. Essa numerosa multidão chegou aqui em Itaporanga. Essa numerosa multidão chegou aos confins da terra, que é aqui. Eles estão falando lá de Israel. Vai daqui de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Onde é os confins da terra? Itaporanga, que é muito longe de lá. Japão, Itaporanga. Então veja como o evangelho expediu. Veja como Abraão teve uma numerosa multidão, mais do que as areias, mais do que as estrelas. Então essa numerosa multidão de filhos está ocorrendo, nós estamos vendo isso. Concluindo a aula de hoje, a aliança com Abraão é fundamental na história da redenção. Então, para nós entendermos a história da redenção, nós temos que entender bem a história de Abraão, principalmente Gênesis 15. Entender que Abraão pede um sinal a Deus de que aquelas promessas de Deus iriam se cumprir e Deus sela o pacto com Abraão. A promessa da descendência, terra e bênção é universal. Então, não é somente a família de Abraão que seria numerosa, não é somente ali o território de Israel físico, não é a terra que Deus fala, não é a nação de Israel. Por isso que a gente não tem bandeira de Israel, por isso que eu não me visto igual um judeu. Por quê? Porque nós entendemos que Deus está falando de algo muito maior do que um território físico. Deus está falando de uma terra espiritual. Deus não está falando da família de Abraão, Deus está falando da família dos irmãos crentes, de todos os filhos de Deus. O pacto de sangue que Deus faz com Abraão aponta para Cristo. Por quê? Porque Cristo que pagaria o preço na cruz, em vez do Fabiano pagar o preço, por não cumprir. Quando eu peco, o que é que era requerido no pacto? Eu quebrei o pacto com Deus. O que é requerido de mim? Minha morte. Porque eu quebrei.
mas Deus morre em meu lugar. Por quê? Por causa do seu amor. Então, o pacto de sangue aponta para Cristo. Jesus cumpre e garante a aliança, libertando-nos da maldição. Então, Cristo, ele faz tudo que Deus requer na sua aliança. Jesus cumpre. Jesus não peca, Jesus cumpre toda a lei, Jesus não faz nada contrário aos mandamentos de Deus e ele ainda morre em nosso lugar, satisfazendo a justiça que Deus requeria, satisfazendo o sangue requerido por Deus. A promessa feita a Abraão alcança todas as nações e em Cristo. Vamos ver lá e finalizar com esse texto, Gálatas 3,16. Eu vou ler. Diz assim, Paulo aos Gálatas: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E o teu descendente, que é Cristo. Então veja, por Cristo nós somos aquela numerosa multidão. Deus não estava se referindo ao filho de Abraão, a Isaque. Deus não estava se referindo à família de Abraão como uma numerosa multidão. Mas Deus disse, o teu descendente, que apontava para quem? Cristo. E uma numerosa multidão, que apontava para quem? Nós, que estamos aqui reunidos hoje em nome de Cristo. Então, em Cristo se cumprem as promessas feitas a Abraão. Tudo bem?